Boa noite. O próximo prefeito de Belo Horizonte terá que rever os sistemas de drenagem da cidade para evitar ou minimizar as inundações, já que as tempestades na capital devem ficar cada vez mais intensas e concentradas. É o que diz um estudo com dados pluviométricos de BH nos últimos 50 anos, feito por pesquisadores da UFMG, entrevistados para uma reportagem publicada hoje pelo jornal Estado de Minas. Temporais como o de domingo passado, acima dos 40 milímetros de água, são considerados parâmetro para alagamentos e inundações. Foi o que aconteceu em BH, deixando gente ilhada, arrastando carros e causando o desaparecimento de uma pessoa levada pela enxurrada para dentro de um córrego. Isso vem acontecendo cada vez mais em um período menor do ano e com maior volume. Pesquisadores do Departamento de Engenharia Hidráulica e Recursos Hídricos da UFMG alertam que bueiros, canalizações e tratamentos de cursos d'água têm que ser redimensionados para aumentar a vazão. São estruturas ultrapassadas, construídas na década de 1960, como o canal do Córrego do Leitão, que passa por baixo da Avenida Prudente de Moraes e desce para o centro até encontrar com Arrudas. Os estudiosos não descartam também a descanalização de cursos d'água adotada em países da Europa e na Coreia do Sul. Um rio comparável a Arrudas e coberto por uma avenida foi descanalizado em Seul. Além disso, a Defesa Civil tem que repensar estratégias de ação para que a cidade se recupere em tempo mais curto de temporais como esses. É um desafio para a próxima administração da capital, que pode ter novos temporais neste fim de semana. O debate entre candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte, promovido pela TV Alterosa na noite dessa terça, foi marcado por ataques à atual administração e ao segundo colocado nas pesquisas de intenção de voto. 8 dos 11 concorrentes participaram, selecionados com base na regra da Lei Eleitoral de Representatividade na Câmara dos Deputados, porque concorrem por coligações com no mínimo 10 cadeiras no Parlamento Federal. O debate começou às 10h30 da noite. A mediação ficou por conta de Ricardo Carlini, gerente de jornalismo da TV Alterosa. Além de perguntas entre si, os candidatos responderam questionamentos de jornalistas dos diários associados e também dos internautas. O debate é aqui no Estúdio A e logo ali na frente, a TV Alterosa preparou uma outra estrutura. Aqui no Estúdio B estão os demais assessores, parceiros políticos e jornalistas. Daqui eles não têm contato direto com os candidatos, mas ali por aqueles monitores acompanham todos os detalhes do que está acontecendo. Ao todo foram 6 blocos, quase 2 horas de um debate muito importante para ajudar o telespectador a fazer a melhor escolha no dia 2 de outubro. Nós queremos representar a continuidade dos bons projetos de Belo Horizonte e inovar e criar muito para que Belo Horizonte tenha uma administração cada dia melhor. Bela oportunidade a gente mostrar nossas ideias, as pessoas conhecerem um pouco mais sobre os candidatos, para escolherem bem no domingo. Eu fiquei muito feliz porque eu garanto que nós temos a melhor proposta de inversão de prioridades nessa cidade, que é fazer mais para quem precisa mais. E assim, quem ganha é toda a cidade. Está me levando para o segundo turno. E a mamata desses velhos políticos vão acabar. Eu vou botar eles todos nos seus devidos lugares e nós vamos tomar conta dessa prefeitura. Uma oportunidade de confrontar ideias, propostas para Belo Horizonte. É muito importante o eleitor ter essa noção da responsabilidade, da consciência na hora do voto. Esta campanha de curta duração, então é importante o eleitor de Belo Horizonte levar para o segundo turno 2 projetos diferentes. Parabéns pela TV Alterosa, mas acima de tudo que nós podemos aqui, inclusive, desmascarar aqueles que realmente continuam mentindo insistentemente para a população. Parabéns à Alterosa, foi um grande debate, uma grande oportunidade que foi dada a nós e a Belo Horizonte também de ouvir as nossas propostas. A população que estava com dúvida em quem votar, certamente depois de ver o debate ficou mais com informação e mais tranquilo para tomar sua decisão em qual candidato votar. Em tempos de eleições, os botecos que têm telão não vivem só de futebol, não. O debate dessa terça foi assunto em mesa de bar da capital. Todo mundo ficou de olho no futuro de BH. Ali a gente presta bem atenção naquilo e depois vai para casa para decidir em quem votar. No estúdio houve interação entre o público.
Por aqui, a espera era acompanhar a transparência de cada candidato, até naqueles momentos de saia justa. Eu acho que quando dá uma alfinetada boa, acho que a pessoa pode dar uma recuada e mostrar realmente o que ela é. Ao longo dos 6 blocos de discussões, surpresas diferentes colocavam os telespectadores a par das propostas dos candidatos e bem mais perto de quem votar no próximo domingo. Se você está em dúvida, eu acho que é extremamente interessante para poder buscar esse esclarecimento ou a confirmação daquilo que você já está esperando, daquele que você acha que é o melhor candidato. Eu acho que para as duas situações é muito válido um debate. O Tribunal Regional Eleitoral manteve a decisão de cancelar a chapa do prefeito afastado de Montes Claros, Rui Muniz, do PSB, candidato à reeleição. Ele afirmou que vai recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral e que continua na campanha. No dia 15 passado, Rui Muniz teve a prisão preventiva decretada devido à suspeita de desvios de dinheiro público na compra de combustíveis pela Empresa Municipal de Serviços, Obras e Urbanização. Ele chegou a ficar foragido e, quando reapareceu, não foi preso porque a lei eleitoral impede a prisão de candidatos no prazo de 2 semanas antes da eleição. A chapa dele foi cancelada no dia seguinte em que a prisão foi decretada porque o candidato a vice, o médico e ex-secretário municipal de saúde Danilo Macedo, do PMDB, renunciou e, de acordo com a lei eleitoral, não havia mais prazo para substituição. Muniz conseguiu uma liminar para manter a propaganda, a campanha e o nome na urna. O prefeito afastado nega a acusação. Estão presos sob suspeita de participação no esquema os ex-presidentes da empresa municipal Leonardo Andrade e Cristiano Júnior. Um filho de Muniz, Rui Gabriel Muniz, também teve a prisão preventiva decretada e é considerado foragido. Bandidos renderam uma mulher que estava com o carro com porta aberta e em frente ao portão também aberto da casa dela, com uma criança dentro, em Sarzedo, na Grande BH. Os ladrões perceberam a oportunidade e agiram. Uma câmera gravou tudo. O crime foi na noite dessa terça. O carro da vítima estava parado em frente à garagem. Outro veículo foi estacionado ao lado. 2 passageiros desceram e foram em direção à mulher. Durante a abordagem, um deles apontou um revólver para ela. A moradora disse aos bandidos que dentro do carro havia uma criança. O menino foi retirado e em seguida entrou correndo na casa. Um dos bandidos entrou no Gol da vítima e fugiu. O outro retornou para o Palio usado no crime, que também deixou o local. Segundo a polícia, o carro roubado foi localizado nessa manhã, estacionado e trancado no bairro Niterói, em Betim. Ninguém foi preso, mas a PM disse que já tem informações sobre os ladrões. Você também mande imagens para a gente de flagrantes, denúncias, curiosidades, pelo WhatsApp do Jornal da Alterosa, 988 14 13 60, o código é o 31. Mais uma vez, pacientes que precisam de remédios para doenças graves estão à mercê do Estado. Eles reclamam que vários medicamentos estão em falta na farmácia de Minas, em BH. Tem gente sendo obrigada a tomar doses pela metade para não interromper o tratamento. Em tratamento de lúpus há 12 anos, Maria da Piedade toma 3 comprimidos de ciclosporina por dia. O remédio custa cerca de R$500 a caixa e também é utilizado por pacientes transplantados. Só que há 2 meses, a auxiliar de biblioteca de 50 anos não consegue o medicamento pelo SUS e diminuiu a dosagem pela metade para que a única caixa que ela tem dure mais. O risco é o comprometimento dos rins, né? Porque o lúpus causa problemas nos rins. E eu estou bem hoje por causa desse medicamento, eu não posso ficar sem ele. É na farmácia de Minas, do governo do estado, que Maria da Piedade retira o medicamento. No local, bastam alguns minutos ali na porta para que vários outros casos semelhantes apareçam. A aposentada, Dona Lúcia, está sem o remédio para uma doença inflamatória intestinal que ela toma 4 vezes ao dia. Às vezes eu estou dividindo, em vez de eu tomar 4, eu tomo 2. Está tomando a dose menor? Menor, para mim não ficar sem ter de tudo, no caso. Desde julho, Paulo tenta o medicamento para controle da esquizofrenia da esposa. Esse remédio custa R$685,
está em falta, eu estou usando uma segunda opção que o médico me passou, mas só que é só por enquanto, ela tem que tomar esse outro remédio. A mesma indignação de Graziela, que também não encontra o hormônio de crescimento para o filho de 12 anos. Eu acho que é uma falta de compromisso com o povo, porque é remédio, né? Não é favor. Nós pagamos os nossos impostos, nós estamos com as nossas contas em dia e são remédios de alto custo. A população não tem condições de estar comprando medicamento. A Secretaria de Estado de Saúde jogou a culpa no governo anterior. Diz que herdou uma dívida de R$1,5 bilhão e que está tentando pagar. E por isso alguns remédios estão faltando, entre eles a ciclosporina, que deve ter o fornecimento regularizado até o fim da semana que vem. O Tribunal de Justiça do Estado determinou a reintegração de posse do terreno na região do Isidoro, ocupado por cerca de 8.000 famílias na zona norte de Belo Horizonte. Por 18-1, os desembargadores autorizaram a Polícia Militar a fazer o despejo. Antes do julgamento, os integrantes fizeram uma passeata nos principais corredores da capital em direção ao Palácio de Justiça na Avenida Afonso Pena. Eles pediram a intervenção do governo do estado no caso. No início desta semana, os ocupantes apresentaram denúncias de que documentos de propriedade da terra foram adulterados e que os donos do terreno têm uma dívida milionária com a prefeitura. A assessoria jurídica das ocupações informou que vai entrar com recurso no Superior Tribunal de Justiça contra a decisão de hoje dos desembargadores. Mais de 50 quilos de pasta base para a produção de crack foram apreendidos em Esmeraldas, na Grande BH. 3 pessoas foram presas. As investigações começaram há 3 semanas. No último dia 20, os policiais receberam a informação de que uma grande quantidade de drogas chegaria do Mato Grosso. O destino era a casa de Angélica Soares de Oliveira, de 23 anos. Ela foi presa no imóvel juntamente com Sindalvo Júnior Pereira e Lucas Lima Lopes, ambos de 20 anos. Dentro de 2 carros que também foram apreendidos estavam 53 tabletes de pasta base embalados em papel filme dentro de balões. Os traficantes eles ainda colocaram graxa nos balões para disfarçar o cheiro, né? E assim transportar a droga no carro sem levantar suspeitas. Segundo a polícia, a droga apreendida abasteceria a capital e outras cidades da região metropolitana. Um prédio que foi interditado há quase 8 meses em Juiz de Fora voltou a sofrer rachaduras. Os moradores, obrigados a deixarem os apartamentos, reclamam de objetos saqueados do local, além da falta de apoio da construtora responsável. O aviso de interdição continua no prédio. As marcas de desgaste e as rachaduras estão por todos os lados. Os moradores continuam sem saber quais serão as providências tomadas pela construtora responsável pela obra. Logo no começo, quando o prédio foi interditado, eu perdi o emprego. Aí eu não tinha renda, eu tive que morar com meu pai e minha mãe, e eu continuo até hoje. Por até agora não passaram nada pra gente. O José Fernandes está pagando o aluguel do próprio bolso, já que não tem para onde ir com a família. E todo dia de noite entra gente aí para roubar, os vizinhos ficam com medo de não estar em casa ser roubado, entendeu? E a realidade é essa, os responsáveis ficam aí andando para cima e para baixo, impune disso aí, entendeu? Como se nada tivesse acontecido. O problema dos moradores já se arrasta há quase 8 meses. A empresa Sanlos Domini, construtora responsável pela edificação, já foi notificada pela Defesa Civil e também pela Justiça, que expediu uma decisão liminar que exige o cumprimento de uma série de recomendações. A liminar ela determina que eles paguem estadia para as famílias que foram retiradas do prédio. Eles pagaram 2 diárias de hotel lá no início, depois pararam de pagar o hotel e não pagaram os aluguéis. E cobra que eles tomem as medidas de engenharia necessárias para o prédio não vir abaixo. O prédio já está condenado pela Defesa Civil e deve ser demolido. Essas questões de ele não ter feito as intervenções necessárias no momento necessário, isso daí também comprometeu ainda mais a questão da estrutura do prédio. E com a chegada da chuva também, a tendência é isso se intensificar. Então, nós já estamos partindo para uma solução definitiva. A condenação já está decretada. O que a gente precisa agora é o trâmite jurídico e, posteriormente, nós conseguimos o recurso, tá certo, para poder estar efetivando essa demolição. Mais um produtor de café do sul do estado foi vítima de ladrões de grãos. Ele é dono de um sítio em campanha que, apesar de fazer parte de um grupo de fazendas protegidas com apoio da PM,
foi invadido durante a madrugada. Os bandidos levaram 30 sacas de café, um prejuízo de R$16 mil. Seu João não se conforma com o crime. Os bandidos invadiram o sítio durante a madrugada e levaram 33 sacas de café beneficiado. Um prejuízo de mais de R$16 mil. Pois é, a gente está trabalhando para pagar as contas mesmo, porque despesa a gente tem todo dia. Então você está fazendo para isso. Vem um cidadão desse aí e não está nem aí com a gente, né? O café roubado estava dentro deste barracão do sítio Baião, que fica a 3 quilômetros do centro de Campanha. A vítima acredita que os bandidos sabiam que tinha café guardado no local, já que eles não se preocuparam em roubar outros materiais. Seu João acredita que os criminosos vieram em vários veículos aqui no sítio e estacionaram os carros aqui no terreiro e só depois foram até o barracão. Durante o transporte, eles deixaram cair vários grãos aqui pelo chão. Os rastros de carro, aonde eles mexeram, é de 2 a 3 carros, não é carro grande. Tem esperança de recuperar esse café? Para falar a verdade para você, não tem não. É agora trabalhar e fazer outro. Deus ajudar a gente produzir e vamos tocar para frente. Mas a PM precisa rever o projeto de fazendas protegidas por lá. Cerca de 60 mil eleitores de Belo Horizonte terão os locais de votação alterados na eleição deste domingo. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral, as mudanças são para facilitar o acesso, tirando as sessões eleitorais de prédios antigos e passando para outros adequados às normas de acessibilidade. Então, atenção, eleitores, consultem com antecedência o local em que vão votar pela internet ou pelo telefone 148. Distribuir boné, camisa, chaveiro é proibido? É proibido. E o eleitor que estiver com esses objetos poderá ser detido pela Polícia Militar. Por quê? Porque ele está cometendo uma infração de propaganda irregular e boca de urna. Toda propaganda nesse dia é proibida? Totalmente proibida nesse dia da eleição. Veja agora como fica o tempo nesta quinta-feira em todo o estado. O tempo segue estável em todas as regiões e o dia será ensolarado a parcialmente nublado. A umidade do ar deve ficar baixa durante a tarde. Em BH, a mínima de 17 e máxima de 31 graus. As temperaturas ficam entre 18 e 33 em Sacramento. Variam de 22 a 34 em Arinos. Em Bugre, oscilam entre os 14 e os 28 graus. E em Mercês, mínima de 17 e máxima de 32. O Serviço Assistencial Salão do Encontro em Betim, que ajuda pessoas carentes por meio de várias atividades, incluindo de capacitação, precisa de ajuda. A falta de doações e patrocínio levou ao fechamento de um dos setores mais importantes da instituição, o de artesanato. Que tal uma aula debaixo de uma mangueira? E modelar massinha ao ar livre? Eles são animados e criativos. Eu fiz um bebezinho e o bercinho dele, a mesinha dele com uma cadeira. Tá fazendo o que, Heloísa? Caracol. Na biblioteca, o clima é de descontração. Todo mundo à vontade durante a leitura. E o que dizer dessa turminha na tecelagem? Eles desenvolvem a coordenação motora, conhecem as cores, texturas e são estimulados a conviver em grupo. Olha que coisa esses meninos com uniforme de cozinheiros. Eles estão preparando um bolo para aprender várias disciplinas. Eles aprendem os conceitos matemáticos, a organização, porque a gente explica tudo antes de fazer a receita, né? O que vai ser usado. São 1.200 pessoas atendidas no Salão do Encontro. A instituição sem fins lucrativos preza por um ensino focado na sustentabilidade e no trabalho artístico e artesanal. O trabalho manual, ele potencializa, né, o potencial que o ser humano já traz em si. E é isso que nós fazemos, oferecemos instrumentos para que as crianças possam se desenvolver. Até 10 meses atrás, o Salão do Encontro também atendia os adultos por meio das oficinas de artesanato. Aqui, por exemplo, funcionava a de marcenaria, mas por causa da crise econômica, as doações não estão chegando e as atividades tiveram que ser paralisadas. 240 pessoas da comunidade deixaram
deixaram de aprender. E outras 160 que produziam e aplicavam os cursos perderam o emprego. São 45 anos de história dedicados à comunidade carente. Só que esse trabalho está ameaçado pela falta de recursos. No momento, para as atividades com os adultos, cursos e outras ações que nós tínhamos, nós não temos nenhum recurso. Qualquer pessoa que quiser destinar pode estar se associando ao Salão do Encontro como um doador, né, ou fazendo uma doação de parte do seu imposto de renda devido. As informações para quem quiser ajudar o Salão do Encontro estão na nossa página na internet. Acesse alterosa.com.br/JA. O Jornal do Alterosa termina aqui. Fique conosco para acompanhar o noticiário nacional. Uma boa noite para você. Até amanhã.